Muito boa tarde a todos. Quero, da mesma forma que os que me antecederam aqui, agradecer o convite para participar desse prestigiado evento, né? É um tema novo, entre aspas, dentro do Código de 2015, entre aspas, porque verdadeiramente a doutrina já se ocupa dele há um bom tempo. Alguns autores, inclusive, como eu, que negavam a existência deste fenômeno. Eu sou lembrado por muitos que estão escrevendo sobre isso, daqueles que no Brasil escreveu que era contra isso. Na verdade, não é que eu fui contra. Aliás, me enaltece, porque aquilo que eu escrevi serviu de base para quem escreveu o texto melhorar o texto naquilo que eu dizia que não podíamos chamar de negócios processuais. Eu sempre tive uma crítica aos negócios processuais por duas razões óbvias. Porque, para a gente falar em relação processual, ou seja, transferir do direito material para o direito processual, essa figura do chamado negócio processual, eu teria que envolver todos os sujeitos do processo, entre eles o juiz. E para mim, o juiz não tem como negociar dentro do processo. Então, eu disse, nós não temos como ter verdadeiramente a figura do negócio, porque eu não posso ter juiz. O que o legislador fez? Ele tirou o juiz do negócio. Eu dizia que nós não podíamos ter negócio antes do processo. Como é que eu vou falar de negócio processual sem ter processo? Pode ser, a gente lembra do caso, uma convenção sobre competência, né? Uma eleição de foro, mas a gente pode ter uma eleição de foro e o processo nunca acontecer, né? Então como é que a gente vai chamar aqui de um negócio processual um processo que nunca veio, porque as partes nunca litigaram? Enfim, o que o legislador fez? Ele escreveu lá que pode ser antes ou durante o processo. Então, muitas das situações até que eu disse que eram contrárias serviram de base para que o legislador pudesse pensar. Então isso de alguma forma me alegra. E obviamente que diante de um novo contexto eu não posso ser contra, mas acho que nós estamos bem, né? O Brasil, aliás, diz passagem, é o primeiro país do mundo que tem uma cláusula geral sobre negócio processual em sua legislação. O Brasil, portanto, nesse tema é referência mundial. Todos estão olhando para nós e estão esperando o que vai ser do Brasil com essa previsão. O que acontecer aqui, portanto, vai servir de guia para muitos outros países que ainda, embora antes de nós já estivéssemos pensando em algumas legislações, não criaram, ou não tiveram a ousadia de criar um dispositivo tão genérico quanto este, que é o do artigo 190 do Código de Processo Civil. Nós tínhamos negócios, sim, isolados, né? Tínhamos vários negócios, como é o foro de eleição, convenção sobre prazos, etc. Tínhamos algumas situações pontuais, que são chamados ditos negócios unilaterais, mas essa situação de um negócio plurilateral, né, ou bilateral, convencional, na extensão que o dispositivo do artigo 190 traz, é verdadeiramente nosso. Nós fomos, então, aqui pioneiros nesse particular. Eu vou começar pelo fim, se os senhores puderem olhar lá na tela, nas telas que eu providenciei. Eu começo pelo fim dizendo o seguinte: vamos imaginar as seguintes situações. Eu posso ter um negócio, um contrato, e agora estou falando de um contrato no plano do direito material. Eu posso ter um contrato que defina o foro de eleição numa comarca. Eu posso ter um contrato que permita a citação por e-mail ou por WhatsApp. Os senhores devem ter visto a corregedora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na semana passada, criou um programa piloto, né? A desembargadora Iris Medeiros criou um programa piloto no Juizado Especial de Porto Alegre, autorizando o uso de intimações e citações via WhatsApp. A corregedoria está fornecendo àquela secretaria smartphones para poder utilizar desse mecanismo. Limitar a 2 o número de testemunhas. As partes chegam, vamos ter, se tiver briga, nós vamos ter só cada qual 2 testemunhas. Vamos poder colher, aliás, esses depoimentos por escrito. Não vamos precisar chamar ninguém para ser ouvido perante o juiz. Vamos já pegar o depoimento por escrito e juntar no processo. Nós podemos autorizar o autodepoimento. Nós bem sabemos que a parte só pede o depoimento pessoal da outra se for para obter dela a confissão. Será que nós vamos poder, eventualmente, convencionar? Dizer, não, eu autorizo eu mesmo pedir que eu mesmo seja ouvido. Nós vamos poder escolher perito, convenção sobre escolha de perito. Nós podemos renunciar a recursos, dizer, olha, não quero recorrer, eu me dou por satisfeito com a decisão final do magistrado. Veja que sonho de consumo para a magistratura. Não é? O juiz decide e as partes se dão por satisfeitas com aquilo que o juiz decidiu. Ou
se limitando apenas a escolher o recurso de apelação, dizer, olha, eu vou me limitar ao apelo, eu vou até o Tribunal de Justiça, ou até o TRF, dali para frente eu não vou mais, eu não vou incomodar lá o ministro Quina e seus colegas para tratar daquele tema. Eu vou prever, eventualmente, repartir custos do processo meio a meio. As partes dizem assim, olha, não importa se você vai ser autor, se você vai ser réu, não importa se você vai ganhar, se você vai perder, nós vamos dividir meio a meio. Cada qual arca com os honorários do seu advogado, e as custas nós vamos dividir ao final, não importando quem tem a sucumbência propriamente dita. Venham a estabelecer algumas situações inerentes à execução, por exemplo, vetar a execução provisória. Vamos começar a execução só e quando houver o trânsito de julgado, para não criar nenhum risco, eventualmente desnecessário a qualquer dos sujeitos. Ou vamos estabelecer uma carência para dar início à execução, ou seja, suspender o prazo prescricional do trânsito de julgado, jogar essa execução para frente quando a parte talvez tenha condições de se preparar para poder pagar aquela obrigação que venha a ser condenada no curso do processo. Será que todas estas situações são viáveis enquanto convenção processual? E vejo que o nome convenção processual aqui é proposital. Eu me filio ao professor Barbosa Moreira. O professor Barbosa Moreira, entre nós, foi o que primeiro escreveu sobre esse tema. É um artigo que está nos seus temas, na segunda série, na década de 80 ele escreveu sobre isso, a preocupação, né, do tema das convenções processuais. Por que tudo isso? Vejam, o tema das convenções processuais, ele é extremamente interessante no momento em que vivemos, dentro daquilo que o ministro Quina dizia de manhã, da necessidade de maior participação das partes no processo. O processo acabou ficando muito sem partes, né? A parte dá o início e daí o processo se desenvolve e praticamente a gente vê no judiciário a expectativa, a gente coloca no judiciário uma expectativa muito grande que o juiz resolve tudo, né? Eu digo sempre que o juiz do alfinete ao foguete espacial, ele tem que entender o coitado. Ele não pode não entender de nada. O cidadão olha para o juiz e diz, esse cara sabe tudo. E nós sabemos que ele é um ser humano como outro qualquer, tem as suas dificuldades, obviamente tem suas limitações, nós não podemos imaginar que ele resolve tudo o que aparecer para ele. Então, nós tivemos por muito tempo uma situação filosófica dentro da doutrina que olha para o juiz e vê o juiz Hércules, né? A gente já vê essa figura, né? O juiz que é um super-herói, né? Ele pode tudo, ele faz tudo, né? E nós estamos querendo justamente aqui não retirar poderes do juiz. Não é essa a ideia, e essa ideia, se alguém disser, ela já é passível de crítica. O que se quer verdadeiramente é o quê? É dividir o fardo com ele. Olha, o senhor não precisa pensar tudo sozinho. Vamos dividir isso aqui. Vamos dividir em quem? Em quem mais entende do que se está discutindo, que são as próprias partes. O juiz tem que saber utilizar esta característica que foi enaltecida de manhã aqui pelo ministro Quina, justamente para tirar disso o proveito. Tirar como é? Vocês querem? O que vocês querem? Como é que vocês querem fazer? Se isso puder ajudar o ritmo do processo, tanto quanto melhor. E se algum aqui pensar assim, mas eu vou ficar louco, o senhor vai na minha vara lá, veja quantos processos, se cada processo que eu tenho na minha vara se virar um negócio processual, eu vou ficar maluco. Mas o senhor já tem isso hoje. Como assim? Você tem processo que o cidadão, depois de citado, entra já com exceção de incompetência. Outro entra com denunciação a lide. O outro não entra com nada. Tem processo que o senhor indefere a petição inicial de cara. E assim vai. Ou seja, cada processo é um tipo de processo e pode gerar ele e tantos outros procedimentos dentro de um só processo. Eu me lembro que um tempo atrás eu entrei com uma exceção de incompetência. Além de entrar com exceção de incompetência, eu entrei com ação declaratória incidental e com uma reconvenção. O juiz me chamou e falou assim, o senhor não quer desistir de algo disso aqui, não? Olha quanta coisa o senhor fez aqui para mim, senhor. O senhor não gosta de mim, alguma coisa contra? Eu falei, não, o caso exige, doutor. Não, pode exigir para o senhor, para mim, o senhor podia desistir de alguma coisa dessas coisas aqui. Vai dar muito trabalho para mim isso. E é fato, a gente sabe que verdadeiramente a gente dá trabalho, não é? E isso aqui eu quero imaginar que não vai dar mais trabalho, mas vai ajudar a, de alguma forma, colaborar com o andamento desses trabalhos. Eu só espero que não aconteça com as convenções processuais aquilo que aconteceu com a ação declaratória incidental no Código 73. A ação declaratória incidental foi um dos temas que mais se tratou logo que o Código entrou em vigor. A doutrina se ocupou muito disso. E se a gente for olhar na prática, estatisticamente falando, o número de ações declaratórias incidentais eram mínimas, né? Foi algo que, inclusive, no novo Código sumiu. Então, eu espero que, ao contrário, o destino das convenções processuais não seja esse.
Do que nós estamos falando? Qual é o conceito desta convenção, desse negócio jurídico? Eu estou aqui me ocupando, por óbvio, deste artigo 190, que o conceito, como eu disse, é amplo, não se restringe aos negócios unilaterais. Então é um negócio plurilateral, pelo qual as partes, antes ou durante o processo, e sem a necessidade alguma de intermediação de nenhum outro sujeito, determina a criação, a modificação e a extinção de situações jurídicas processuais, chamados acordos de obrigação, ou alteram o procedimento, são os chamados acordos dispositivos ou de gerenciamento. Vejam bem os senhores, primeiro aspecto, eu tenho chance de fazer essas convenções antes ou durante o processo. Eu não tenho dúvida que o grande campo fértil desses negócios vão ser antes de um processo estar em curso. E por que eu imagino isso? Por uma razão bastante simples. Imaginar que as partes já iniciadas no litígio vão sentar para, em termos culturais modernos, igualitários, querem compartilhar situações de solução consensual, é muito mais difícil, né? Depois que a briga está instaurada, todos nós sabemos, os ânimos mudam. Você quer ver a desgraça alheia, né? Você quer ver que o outro se ferre mesmo, você não vai ficar aqui, não, vamos. Então, naturalmente, a gente imagina que o campo fértil disso vai ser antes do processo. Ainda naquelas fases que você está na paquera, né? A gente sabe, todo mundo aqui já paquerou, sabe como é. Quando você quer paquerar, você quer namorar, você quer pegar na mão, você agrada de todos os modos. E se puder fazer isso numa troca de negociações, de lado a lado, tanto quanto melhor. Então, hoje deve ser crescente, principalmente em situações quais? Os contratos imobiliários é um campo fértil em que me parece que muitas dessas convenções serão utilizadas. Acordos familiares, né? Pactos antinupciais, né? Se você puder regular situações para que no futuro, numa eventual dissolução do casal, você já estabeleça situações procedimentais, me parece isso muito oportuno. Então, você acaba tendo um campo aqui extremamente grande, mas em situações sempre anteriores, a meu juízo, do que durante. Durante vai ser mais a exceção do que a regra. No fundo, nós estamos querendo trazer a realidade que não era a nosso alcance da arbitragem. Na arbitragem é mais comum, é mais típico você, iniciado um processo arbitral, chegar lá na primeira audiência para o quê? Para definir como é que as coisas vão se passar, o que caberá a cada um, enfim, tratar de como serão os atos ao longo do curso do processo arbitral. Nós não temos isso na esfera tradicional do processo estadual, né? Do processo estatal, melhor dizendo. Então nós estamos querendo trazer o quê? Trazer essa experiência de lá para cá, para de repente poder melhorar também o que acontece no processo estatal. Mas vejam, a grande característica que está ali, que me parece merecedora de todo destaque, é o seguinte: sem a intermediação de qualquer outro sujeito. Para ele ser negócio processual, que tenha, portanto, reflexos na relação processual, ele independe de qualquer anuência, homologação, especialmente do magistrado. Se toda vez que eu tiver que ir a juízo em conjunto, mas pedir daquele magistrado que ele homologue, que ele concorde, que ele chancele com aquilo, nós não estamos verdadeiramente diante de um negócio processual. Nós estamos diante de um ato conjunto, como nós costumeiramente fazemos. Fizemos aqui, há pouco tempo atrás, o doutor Rogério, lá um pedido conjunto para adiamento de uma sessão do tribunal. Então nós não fizemos um negócio, nós dois fizemos um requerimento ao relator se ele poderia deferir o nosso pedido de suspensão. Como poderíamos ter feito numa audiência de instrução. Isso não se trata de negócio processual. Por quê? Insisto, para que o negócio processual seja como tal, ele produz efeitos independentemente de qualquer homologação ou chancela judicial. O juiz não intervém naquilo, o juiz só vai ter que aceitar, naturalmente, sujeitar-se àquilo que as partes estabeleceram. Quer o juiz até entenda, porventura, que aquilo é bom ou ruim, pouco importa. Se foi validamente alcançado pelas partes, o juiz vai ter que acomodar e dar verdadeiramente o efeito que as partes anteveram. Então, esta particularidade faz com que, a meu juízo, por exemplo, um artigo que a doutrina tem tratado como de convenção processual não ser, que é o artigo seguinte, é o artigo 191, que fala da calendarização do processo.
A doutrina foi buscar isso no direito francês, no direito processual francês, que foi pioneiro nisso. Da mesma forma, depois o direito processual italiano gostou dessa situação de calendarização. E, a meu juízo, ali não há um negócio. Por quê? Porque ali depende do juiz. Se o juiz não puder atender à definição prévia de datas para os atos do processo, você não vai ter aquilo. Então não é um negócio processual. Não é? Como eu disse ao início, a grande preocupação que eu tinha e que se contornou, quer dizer, juiz não negocia. Não é? O juiz não tem esta capacidade de poder dispor sobre atos do processo. O que pode acontecer, as partes o fazerem, e daí o juiz está sujeito a isso, mas ele, particularmente nesse particular, ele não, particularmente no particular, fica ruim. Nesse aspecto em si, ele não tem essa atuação. Notem os senhores que o universo são dois. Os negócios, eles podem atuar no campo das situações jurídicas, ou seja, poderes, deveres, faculdades, situações que digam respeito propriamente à atuação de um fazer ou não fazer de cada um destes sujeitos, lembre-se, as partes ou eventualmente até terceiros, e acordos de gerenciamento, de gestão, quer dizer, de situações do procedimento em si, né, que mudam essa gestão procedimental aí, né, do juiz, né, do trato que o juiz vai ter com as fases propriamente do processo. Esta convenção, então, como eu disse, não é um ato conjunto, é um ato que tem que ter essa eficácia imediata. Elas podem ser prévias, o que vai exigir um cuidado, um refinamento de quem vai redigir essas cláusulas, para que elas tenham alguma precisão, alguma determinabilidade, mas não pode ser uma coisa genérica a ponto de, evidentemente, criar incertezas e inseguranças. E elas poderão ser típicas ou atípicas. Esta do artigo 190, que nós estamos nos ocupando aqui mais de perto, são as chamadas convenções atípicas, não é? Porque eu não tenho, evidentemente, uma previsão fechada, não é? E temos ao lado destas as previsões típicas. Eu cito aí alguns exemplos do próprio Código de 2015, onde você contempla algumas situações, seja na parte de conhecimento, seja na parte de execução, seja na parte recursal, de algumas hipóteses de convenções típicas. A grande dificuldade que certamente vai ocupar os operadores de modo geral, em especial o próprio magistrado, vai ser as condições de validade desse negócio. Como é que esse negócio vai produzir efeitos? O que ele precisa ter para que efetivamente ele possa produzir todos os efeitos? Bem, começa a redação do artigo 190 de uma forma que vai causar lá algum tipo de mal-estar inicial na interpretação, porque diz assim: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, versando o processo de direitos que autorizem autocomposição, e daí vem a indagação. Então eu só posso tratar via convenções processuais aquilo que é direito disponível. Direito indisponível está fora do universo daquilo que eu possa convencionar, e a doutrina que tem se ocupado disso já diz que não. Eu poderei ter sim direitos ditos no âmbito do aspecto material indisponíveis como objeto de convenções a nível processual. E eu trago lá algumas lembranças aos senhores. Vejam, em direito penal, em direito ambiental, mesmo no âmbito da improbidade administrativa, no direito do trabalho, tantos são os exemplos que já vemos dia a dia que ocorrem esses ajustes, mesmo enfrentando situações procedimentais. Todos hoje conhecem e até têm alguma noção já do que é uma delação premiada, por exemplo, no âmbito do direito penal. O que nada mais é a delação premiada do que de alguma forma uma convenção processual que se admite lá no direito penal. E assim nós temos aqueles termos de ajustamento de conduta, seja no âmbito do direito penal mesmo, no direito ambiental, no direito do trabalho, enfim, não é estranho para o âmbito destes processos em que se discute em tese um direito indisponível de uso coletivo ou algo do gênero, que tenha sim alguma maleabilidade, alguma flexibilidade para ajustes não só de eficácia de direito material, como também de eficácia de direito processual.
Então, a despeito da redação legal, numa primeira leitura, indicar o oposto, a doutrina não diverge, entende que está sim autorizado, mesmo se tratando de direito disponível, fazer esses acordos. Inclusive, o Ministério Público já está na frente, porque através do seu Conselho Nacional do Ministério Público, já baixou uma resolução, ainda antes da entrada em vigor do Código, portanto em 2015 ainda, autorizando os agentes ministeriais a realizarem convenções processuais. Então, o Ministério Público já tem isso regulamentado através do seu Conselho Nacional, permitindo e estimulando que o agente ministerial possa participar disso. O que vai acontecer, inegavelmente, é que nós vamos ter que ter aquelas esferas de atuação no âmbito do direito administrativo. Por exemplo, se o procurador do Estado é o legítimo, é o competente para baixar atos regulamentando isso, quer dizer, preciso falar com o Procurador-Geral do Estado para que ele regularize esta situação, a fim de que todos os procuradores saibam quais são os seus limites de atuação. O mesmo Procurador-Geral do Município, o mesmo Advogado-Geral da União. Por quê? Para evitar situações assim, o Sandro é promotor ou é procurador da área de saúde, eu faço ajustes, mas o promotor ou procurador da área tributária não faz ajuste nenhum. Fica aquela situação pessoal. Quer dizer, nós vamos ter um trato que seja verdadeiramente o quê? Igualitário, isonômico, impessoal. Então, por exemplo, para tratar de situações onde eu vislumbro isso muito interessante, imaginemos estas demandas que visam o fornecimento de remédio, em que o sujeito às vezes já está numa situação delicada, ele corre riscos de vida. Então, nada mais natural que a gente pense, pode o Estado continuar discutindo se deve ou não fornecer o remédio, não é esse o ponto. Agora, vamos fazer o seguinte, ele não vai exercer, por exemplo, os seus prazos em dobro, ele vai atuar dentro do prazo que está lá. Se é 10 dias, ele vai respeitar os 10 dias. Ou ele vai convencionar o seguinte, nós vamos recorrer até o Tribunal de Justiça, mas não vamos seguir adiante se necessário for, vamos nos contentar com a análise que eventualmente o juiz de primeiro grau e o tribunal local venham a fazer sobre aquilo. Quer dizer, neste particular não há prejuízo algum para a tutela do próprio direito indisponível fazer concessões, ajustes a nível procedimental. Poder antecipar fases, eventualmente para produzir provas que sejam necessárias para análise da relevância, da urgência daquela circunstância do pedido de remédio e assim por diante. Então, nós precisamos contar aqui no fundo com o quê? Com a boa vontade, com a, digamos assim, a criatividade destes agentes de poderem o quanto antes perceberem esta demanda e colaborarem com os processos que tratam destas situações que envolvem direitos indisponíveis, mas que inegavelmente têm uma preocupação social, um caráter social extremamente significativo, e todos aqueles que já tiveram na família, quem passou por essas dificuldades, a necessidade de um leito médico, a necessidade de um remédio, enfim, são situações verdadeiramente que nos afligem diariamente. O Judiciário hoje se ocupa disso. Nós precisamos ter, e como já disse a vocês, esse artigo 190 diz que, superada essa questão do direito ser disponível ou não, e aqui, aliás, nesse aspecto da disponibilidade, vejo que a gente poderia pensar o seguinte, o direito é indisponível, mas a questão processual é indisponível. Nós estamos entrando numa seara nova no âmbito desse novo código, que a gente sempre estudou e aprendeu que rito procedimental é algo indisponível, né? Que o rito é aquele que o legislador impingiu e nós não teríamos liberdade alguma para dispor sobre isso. E nós estamos justamente vendo que nós estamos abrindo mão desse dogma, né? Nós estamos permitindo que os atos processuais, a legislação que diga respeito ao procedimento processual, admita sim disponibilidade para as partes. É claro que nós já vamos tentar ver algumas referências para que isso realmente seja válido. Mas enfim, daí diz, é lícito às partes plenamente capazes de estipular convenções. Vejam lá. Essa ideia de consentimento das partes, ela envolve, primeiro, uma liberdade de celebração, a escolha de firmar ou não um acordo, a liberdade de estipulação, ou seja, definir a forma, moldar então o conteúdo, os efeitos pretendidos através daquelas convenções. E isso que importa, que eu não tenha uma subordinação no ato da realização desse negócio.
Quer dizer, se eu tiver que fazer um negócio para me colocar numa posição de sujeitação em que vai depender da vontade do outro, eventualmente acomodar um ato dentro do processo, aí eu não posso falar verdadeiramente num negócio processual, numa convenção processual. Eu tenho que ter elas num equilíbrio, num patamar equidistante e equivalente entre estas situações. Eu não posso dizer assim, desde que o autor concorda, o réu vai fazer isso, ou desde que o réu tenha isso, o autor fará aquilo. Não, elas vão ter que estar no âmbito de que elas vão fazer ou não vão fazer em determinadas circunstâncias. Isso tem que ser consciente, e mais do que consciente, tem que ser transparente. Há que ter uma verdadeira tranquilidade em entender o conteúdo daquelas obrigações. Por isso que eu disse há pouco antes, a ideia de preocupação da redação destas cláusulas, para que qualquer pessoa não tenha dúvida do que efetivamente ela está assumindo à luz daquela convenção, principalmente antes de um processo, em que ela às vezes não sabe exatamente o que pode se passar ao longo de um processo. E notem que aqui, quando eu falo em capacidade, eu estou pensando não só nesta circunstância da capacidade do plano civil, mas alguém que esteja verdadeiramente consciente dos seus atos e deveres, como eu também estou falando de legitimidade para estas circunstâncias de realização do ato de disposição. Quando a gente pensa na capacidade, evidentemente, a gente tem que lembrar aquela diferença do plano civil, a capacidade civil, e a capacidade de estar em juízo, que é uma capacidade processual civil. E ainda teríamos até, eventualmente, uma capacidade postulatória, a ideia do advogado, se ele se fará presente ou não aqui. Vamos por essas partes. Quando eu falo em capacidade civil, aquele sujeito que tem, portanto, condições de por si só realizar todos os atos inerentes a direitos e deveres, será que eu estaria excluindo então o incapaz do negócio processual? Será que o incapaz não poderia ter nenhuma possibilidade de convenção processual? Me parece que chegar nisso não é verdadeiramente o interesse da lei. Por quê? Imaginemos as situações em que eu queira justamente, através das convenções, beneficiar este incapaz que é um menor, este incapaz que eventualmente não está nas suas condições, problemas clínicos. Então, às vezes eu quero justamente estar fazendo uma convenção a fim de beneficiar o andamento do processo que trata daquela particularidade deste incapaz. Então, me parece que se for para trazer, eu ponho ali exemplos, ampliações de prazos, facilitação de prova, um foro mais próximo para aqueles que são em tese incapazes, nem por isso essa convenção não será válida. Da mesma forma, pense na questão da integração de capacidade. Os senhores devem lembrar aquelas situações de comunhão de direitos e deveres, né? A gente vê que precisa às vezes ou da outorga uxória ou da autorização marital. Da mesma forma, se as situações aqui disserem respeito a esta mesma comunhão de direitos, eles vão ter que ter, para poder fazer uma convenção válida, a outorga uxória e a autorização marital. Quer dizer, se eu quero, por exemplo, dispor sobre eventual discussão possessória de uma área que estamos prevendo ou regulando uma futura situação de discussão dessa. Se a posse ela é composta, se eu divido ela com outro sujeito, que é a minha esposa, meu marido, eu vou ter que ter justamente a autorização dele para poder fazer essa convenção procedimental. E o advogado, como eu disse, será que ele vai ter que participar disso? Ele vai ter que, de alguma forma, chancelar os atos, principalmente, já que estamos falando de negócios processuais antes de um processo, será que o advogado obrigatoriamente vai ter que participar dessas convenções? Quer me parecer que aqui nós temos que aparecer para o jogo, né? Quer dizer, nós advogados às vezes ficamos numa situação muito cômoda. Você faz a redação, dá lá na mão do sujeito e diz, assina aí. Não, mas o senhor não vai aparecer. Eu não, né? Você faz aí, né? Eu acho que quanto maior for a transparência disso, eventualmente, mais vai ser do magistrado depois entender a credibilidade e a validade desse negócio. Se a parte estava assistida por um profissional que o alertou das situações decorrentes daquela escolha, daquela opção, e ainda assim ele assinou, ele não vai poder depois alegar o seguinte: olha, eu não tinha entendido que a dimensão dessa minha cláusula tinha tamanha circunstância, etc. Quer dizer, se ele estava assistindo com o advogado, fez aquilo, em tese deve estar consciente e, portanto, bem assessorado para aquele ato.
Então, o que vai acontecer? Os advogados têm que participar, aparecer que atuou em nome do sujeito, deste ou daquele, colocar lá o seu nominho e eventualmente ele vai ser responsabilizado por isso. Mas se aquilo gerou um prejuízo posterior, eventualmente poderá ser questionado por isso. Mas enfim, faz parte do jogo, né? Nós temos que cada vez mais nos aprimorarmos e verdadeiramente termos essas dimensões todas. E isso não vale só para negócios processuais. Eu tenho algumas situações que a parte continua insistindo em querer recorrer, né? Voltando ao que o ministro Kina falava de manhã, tem aqueles honorários sucumbenciais. Eu tenho pedido autorizações para os clientes. Olha, o senhor quer recorrer mesmo? A situação, se antevê, não vai ser favorável. Dificilmente nós vamos modificar esse tribunal. O senhor me autorize a fazer esse recurso, porque eventualmente agora no novo código o senhor vai estar sujeito a uma nova sucumbência. O sujeito autoriza, amanhã ou depois ele não pode se dizer, estou surpreendido, eu não sabia, foi o advogado que fez. Não, o senhor estava consciente. Então, a gente precisa ter a noção clara de que o advogado presta um serviço e a prestação do serviço tem que ser com transparência, com informação, com responsabilidade, e isso nada mais é do que ter uma responsabilidade até compartilhada com a parte nessas circunstâncias todas. Então, a meu juízo, o advogado não precisa fazer parte, evidentemente, de uma situação que seja antes, mas se é durante o processo, inegavelmente, né? Se eu estou ao longo de um curso de um processo em existência, e eu vou fazer uma convenção processual, o advogado vai ter que participar daquilo. Não pode ser surpreendido com a parte tomando, eventualmente, uma postura sem que ele tenha participado daquele ato. É claro que, evidentemente, a parte é soberana, mas ele, enfim, terá que ter essa participação até para poder bem alertar a parte do que vai acontecer. Exige forma essa convenção processual? Nós precisamos ter alguma preocupação quanto a colocar isso preto no branco? Verdadeiramente não. Nós temos a regência no processo, já isso não é de hoje, o Código 73 já era assim, 2015 mantém, da liberdade das formas, ou seja, ela pode ser escrita, ela pode ser verbal, o que ela precisa é que ela seja conhecida, haja como demonstrá-la e que ela alcance a finalidade a que se dispõe. Evidentemente que isto vai englobar o quê? Eu vou poder ter essa situação, às vezes, numa troca de e-mails, né, em situações outras que não sejam aquelas propriamente formais, né? Cartas, trocas de correspondência, né? Hoje essa situação eletrônica é muito comum, né? De trocas de mensagens em que você faz ajustes, né? Então, se isso for possível, se isso for demonstrável, ela poderá sim fazer com que comprove a convenção, ou como a gente tem feito lá na empresa onde eu trabalho, a gente tem feito um instrumento paralelo. Então, além do contrato em que a gente negocia as situações contratuais, nós temos feito um instrumento paralelo, um anexo a este contrato, tratando de algumas situações procedimentais ali, quer dizer, de algumas convenções processuais, desde a eleição de foro até outras situações, principalmente no âmbito da execução. O que eu posso negociar? Eu posso negociar, como vimos, situações jurídicas, poderes, deveres, faculdades, seja criando, seja modificando, ou algumas situações de mudança do andamento das fases procedimentais. E aqui é que é o grande problema que nós vamos sofrer no dia a dia. Quer dizer, os limites disso aí. Quer dizer, alguém poderia perguntar assim, eu posso convencionar situações que envolvam contraditório, situações que envolvam algumas das garantias fundamentais, para usar o termo que o professor Marinoni usou de manhã, quer dizer, vejam, vamos pensar no seguinte, todos nós quantas vezes fazemos compra nos nossos dispositivos eletrônicos, dessas lojas virtuais ali, e qual de nós lê aquelas diretrizes que você tem que dizer lá, eu concordo, eu aceito, e nós todos colocamos e vamos adiante, né? E quantas renúncias você está fazendo ali a garantias fundamentais que você não leu? Nós tínhamos até poucos dias atrás um programa na televisão que ficam 24 horas assistindo tudo que o sujeito faz lá. E a gente fica às vezes vidrado naquilo. Eles não renunciam a várias garantias fundamentais para estar se expondo ali 24 horas por dia. Esses dias atrás em Curitiba houve uma febre, né? Houve aquele evento de luta
Foi uma febre, uma loucura, todo mundo querendo ir assistir. Você pega aquele povo que se fecha naquele octógono lá, eles estão se matando, eles estão renunciando ou não estão renunciando a garantias fundamentais? Ali em Curitiba tem uma zona oleosa, digamos assim, né? Uns rapazes que não são rapazes, que parecem moças, que ficam quase nus ao pé da rua, se oferecendo. Eles estão ou não estão renunciando a garantias fundamentais? Ou seja, é óbvio que no nosso dia a dia nós encontramos N exemplos de renúncias a garantias fundamentais. E nem por isso o mundo deixa de ser mundo. Ou seja, renunciar à garantia fundamental não é nenhum trauma, não é algo que tire pedaço. Então, não me parece que este seja verdadeiramente o foco, assim, eu não posso de forma alguma, por uma convenção, renunciar à garantia fundamental. Não é isso. Nós vamos ter isso dentro de um contexto. Se porventura eu vou numa convenção escolher o juiz, eu vou escolher aqui em Maringá que o juiz da nossa causa vai ser o Dr. Frederico. O Dr. Frederico é gente boa, a gente conhece ele, é um cara perspicaz. Nós não queremos o Dr. Capela. O Dr. Capela, nós não gostamos da barba dele, então nós vamos escolher o Dr. Frederico. Escolheu bem. Aí, só que o Dr. Frederico está numa situação distinta, quer dizer, a competência dele não é a mesma. Quer dizer, eu estou ofendendo com a minha escolha o juiz natural. Então daí, essa garantia fundamental, eu não posso abrir mão na minha convenção processual. Eu não posso, numa convenção, burlar o quê? O juízo natural da minha causa. Aliás, eu falei brincando da escolha do juiz, mas o professor Leonardo Greco, que é um processualista que eu reputo hoje, dos melhores vivos que temos, ele inclusive fala, por que não escolher o juiz? E por que não? Porque era uma situação, eu não sabia, ele lembrava do Código 39, o Código 39 tinha situações que você podia escolher o juiz. Ele falou, se lá pudermos, por que não trazer isso de volta? Principalmente questões de família, em que você sabe que tem juízes que têm uma sensibilidade de trato maior. Não é algo que a gente fala brincando, mas quem sabe esse código, como todos que aqui também já tiveram falado, mas é uma mudança de cultura. Nós precisamos saber se nós estamos preparados culturalmente para receber a grandiosidade desse código. Talvez o código ele esteja muito à frente do que nós verdadeiramente hoje somos capazes. O que vem naquilo que eu tenho dito, o Brasil na contramão de todos os países do mundo, não é que ele faz lei a partir do nosso status cultural. Ele faz lei para que a gente atinja a cultura. É o contrário, quer dizer, não é a lei reflexo do status cultural. A lei é para que a gente crie cultura e atinja outros resultados. Então, as questões de contraditório, juiz natural, um grande filão, digamos assim, que são as questões probatórias, né? Quer dizer, se eu fizer convenções probatórias que eu coloque em risco a própria possibilidade que eu teria de um contraditório que me fosse efetivo, estas sim poderão ser questionadas. Agora, pura e simplesmente fazer uma convenção de prova, por si só, não incorre numa invalidade ou numa ofensa à eventual garantia fundamental. O juiz negocia, então eu disse a vocês, não, ele não negocia, mas ele fica vinculado, sim, fica vinculado. O juiz estará adstrito aos efeitos do negócio que foi entabulado pelas partes. É obviamente que ele vai ter a chance de controlar, né? Ele vai ter como fiscalizar o andamento destas cláusulas, mas ele verdadeiramente está sujeito. E aqui entra uma situação que em Curitiba debatemos muito com o professor José Laurindo, na situação que falávamos lá, e que vai trazer a grande mudança dessa cultura que falávamos. Vejam, se as partes fizerem uma convenção para, por exemplo, limitar a prova ao meio documental, ou documental e quando muito testemunhal. E o juiz se depara com aquela situação, está lá, fizeram uma convenção, aqui no limite é documento e testemunha. E ele olha e diz, mas isso aqui sem uma perícia eu não resolvo. Isso aqui sem uma perícia eu não tenho condições de resolver. Aí o juiz diz, não, eu tenho meus poderes instrutórios, eu determino a produção da prova pericial. Peço para mim, peraí, excelência. Nós combinamos, nós ali, combinamos que não. Nós não queremos prova pericial. Nós só queremos testemunho do governo. Não, tudo bem que vocês querem isso, mas eu quero prova pericial. Porque eu sou o presidente desse negócio aqui. Pode? Não pode. O juiz vai ter que se limitar a resolver aquele caso sem a prova pericial que ele imaginou ser indispensável.
Poxa, mas como é que ele vai fazer isso? Uma prova documental testemunhal. Se ele achar que faltou alguma coisa, ônus da prova como regra de julgamento. Quem é que tinha o ônus de provar e deixou de provar? Julga contra ele. Mas ele não vai poder fugir ao módulo convencional das partes. Então vejam, isso é uma mudança de postura, porque nós aprendemos na faculdade, e nossos juízes são formatados desde o banco da faculdade nesse sentido: eu tenho que julgar com base na verdade, eu tenho que buscar a verdade, e ali eu vou ter uma situação manca. Eu vou ter que julgar com um módulo factual menor, diferente eventualmente daquele que eu poderia obter se eu tivesse feito aquela prova, mas vou ter que fazê-lo, porque foi a escolha das partes. Agora, como é que eu vou usar isso no equilíbrio do sistema? Eu não vou poder usar, por exemplo, este caso para poder chegar a formar um precedente no STJ. Imagina, esse caso chega no STJ e vai formar um precedente? É claro que não tem condições. Por quê? Porque ele não tem a mesma base empírica para poder permitir uma análise completa e permitir com isso um julgamento de referência. Então o sistema tem que criar freios e contrapesos dentro de um ambiente que venha porventura comportar uma situação como essa. Então, são novidades que nós podemos passar a ter e que nós vamos ter que saber lidar com isso, não é? E isso fere, às vezes, a nossa formação filosófica, né, social, que porventura tivemos ao longo de tantos anos para chegar, e daí agora temos que... Não é bem assim mais. O juiz controla, o juiz fiscaliza, ele não homologa, como eu disse, se tiver que homologar não é negócio. E este controle ele pode efetuar de ofício e ele tem que fazer via requerimento das partes. Um dos enunciados dos fóruns dos processualistas diz que é só sobre requerimento das partes. Eu particularmente acho o seguinte: se for algo que diga respeito ao meu direito, faculdades, poderes, deveres, eu não preciso, aliás, para que eu possa questionar isso eu tenho que ter um requerimento de alguém. Agora, se for para mudar o procedimento, para flexibilizar, como eu falava antes, de que rito é algo indisponível, por exemplo, se as partes estão alterando a fase procedimental, criando fases novas, ou enfim, de alguma forma interferindo no andar do processo, me parece que o juiz aí pode agir de ofício. Ele pode, independentemente de provocação, vir a questionar aquela alteração que porventura tenha sido dada e até tornar, se ele assim reputar, inválida aquela convenção sobre alguma mudança procedimental. Mas enfim, isso vai ter obviamente que ser via contraditória, né? Hoje nós bem sabemos, por força do artigo 10, o juiz não pode decidir sem antes abrir o quê? O contraditório entre as partes. E vejam que situação interessante: o juiz abre o contraditório e julga contra o interesse de ambas as partes. Cabe agravo do instrumento dessa decisão? Se nós formos lá para o 1015, decisão que trata sobre o negócio processual não está prevista no rol do agravo do instrumento. Pior, este agravo do instrumento, se fosse possível, é as duas partes sendo agravantes. Não temos agravado. É um recurso contra a decisão do juiz. Nós estamos preparados para essas novidades? Ainda não, né? Nós não temos essa noção, né? A gente imagina que não, as duas partes poderão estar dizendo: olha, Vossa Excelência não entendeu a dimensão da nossa convenção. O senhor criou algo que nós não queríamos no nosso processo. E como é que vai resolver isso? Eventualmente por um mandado de segurança. Eu quero crer, tenho sido batido na doutrina, por isso que já tenho dito isso em algumas situações, que acho até que o rol do 1015 mereceria uma flexibilidade. Mas quando eu digo isso, tem muito que... Não, Deus o livre, você vai abrir uma porteira no tribunal que ninguém vai aguentar. Mas eu vejo que há situações extremas como essa. Você imagina que a gente faz uma convenção para mudar todo o processo, o juiz é invalida de cara. Eu vou ter que esperar a sentença para questionar isso? Me parece contraproducente, me parece algo inimaginável. Mas, enfim, o legislador não contemplou essas entre as opções do agravo do instrumento. Talvez tenha que vir uma reforma imediata e dizer: ó, também cabe nessa aí, senão nós vamos ficar numa situação, a meu juízo, extremamente delicada. Então, sobre essa cognição, basicamente é isso que eu disse aí. Mas vejam, o juiz deve sempre, à medida que ele, embora não possa atuar de ofício, ele pode atuar de ofício como? Ele pode alertar as partes sobre possíveis direitos, defeitos, situações que foram tratadas nas convenções. Esse poder de diálogo, né, essa ideia de colaboração entre as partes. O juiz pode também: olha, vocês fizeram uma convenção aqui, mas realmente é isso que vocês pensam? Vocês pensaram nisso? Realmente a dimensão é essa? Pode me explicar aí o que vocês querem com isso?
Não é? O juiz pode chamar as partes para ter essa noção. Isso pode vir a acontecer e, quem sabe, até em consenso, em conjunto, chegue a uma solução até melhor do que aquela que estava na convenção, para dar a verdadeira eficácia. Né? O juiz vai ter que ter muito essa paciência, né? Vai ter que ter muito esse diálogo com as partes. Eu sei que é algo difícil, né? A gente sabe da nossa realidade, sabe que o juiz conversar com a parte, com o advogado, é algo que atrapalha o seu dia a dia. A gente sabe das circunstâncias que tem. Mas às vezes, como eu disse, a lógica cultural agora é outra. De vez de eu resolver, eu chamar, o que vocês querem? Né? Embora o professor Marinoni tenha dito que a oralidade não é algo que aconteça, nós no fundo acreditamos nisso, né? A esperança é a última que morre, né? Quantas coisas a gente resolve olhando o olho nos olhos, né? Quer dizer, uma coisa, botar no papel, xingar o cidadão no papel é fácil, agora botar ele cara a cara, ver se ele vai xingar o sujeito, já é outros 500, né? Já não xinga tanto assim, não é bem isso que eu quis dizer e tal. Então, principalmente frente a uma autoridade que é o magistrado. Então o magistrado não está ali para se impor, evidentemente, mas está ali para fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então esse papel de colaboração, de provocação para que as coisas se discutam e sejam mais claras, me parece que ele vai estar sempre presente, independente se a cláusula da convenção é de situação jurídica ou de procedimento. Então, basicamente, senhores, para ser bem rápido, a ideia foi essa, e só voltando lá ao início. Então, nós podemos ter tudo aquilo que eu disse ao início? Podemos ter tudo isso e muito mais. A criatividade não tem limites. O que nós vamos precisar é ter esse bom senso de racionalizar e, evidentemente, de ter uma condição para chegar ao fim de um processo. O que nós queremos com o processo? É ser feliz. Veja que se há uma coisa que nós temos em consenso, é que a gente quer que o resultado do processo traga felicidade a todos. É claro, é algo talvez utópico, né? Porque sempre vai ter alguém bravo, né? Alguém que perdeu. E às vezes podemos ter os dois bravos, né? Os dois perderam. Mas no fundo, vejam, se nós tivermos esse nível cultural que o legislador quis, nós vamos saber que a derrota era compreensível, ou seja, eu perdi naquilo que eu sabia que eu podia perder. Eu ganhei naquilo que era razoável ganhar. Né? O que nós queremos muito do processo um pouco é disso. E isso depende, no fundo, só de nós. Né? Se nós tivermos essa consciência, o advogado, que é o primeiro juiz da causa, depois o magistrado, o tribunal, assim, nós só tenderemos a ser felizes. Muito obrigado.